Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marcilene, do Mãos na Ciência. E hoje o objetivo é responder a um grupo de alunos surdos e trazemos neste vídeo o assunto usinas nucleares. Mas antes, um lembrete carinhoso. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, não se esqueça, se inscreva, toque no sininho e comece assistindo este vídeo dando um like. É muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bem, você sabe como funciona uma usina nuclear? Sabe? Então eu vou tentar explicar de uma forma simplificada. Mas antes, é importante saber que a primeira usina nuclear do Brasil, ela surgiu onde? Aqui, na cidade de Angra dos Reis. O sinal é este. E o nome é Usina Nuclear de Angra 1. Bem, mas qual é a importância de uma usina nuclear? A usina nuclear, elas são unidades geradoras de energia de forma limpa e segura. E hoje no Brasil nós temos duas. A usina nuclear de Angra 1 e de Angra 2, que são responsáveis por gerar 3% da energia elétrica do Brasil e também 50% da energia consumida em todo o estado do Rio de Janeiro. Agora, nós vamos à explicação dos detalhes do funcionamento das mesmas. Bem, basicamente elas usam o quê? Elas usam o urânio, que podemos resumir com a sigla U. Vejam, ele é um mineral e que após um processo de purificação e tratamento, ele passa de 0,7 para 3,7 de concentração. O lugar principal, dessas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 é chamado de reator nuclear. E ele usa o quê? A energia contida no átomo do urânio. Átomo? Calma, eu vou explicar. Toda matéria que nos rodeia, sendo viva ou não viva, é constituída de átomos. Bem, a menor unidade de um elemento químico, a partícula ínfima, é o átomo. E para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados em uma tabela, conhecida como tabela periódica. O sinal é este, e lá nós encontramos o urânio. A energia contida no átomo do urânio é que faz o reator nuclear funcionar. O combustível que move as usinas nucleares é o quê? É o urânio. Vamos fazer uma comparação aqui. Veja, um carro para se deslocar, ele precisa usar o combustível, a gasolina, o etanol, enfim. Fazemos uma comparação com a usina nuclear. Da mesma forma que o automóvel precisa desse combustível, o urânio é o combustível que move as usinas nucleares. Mas como que esse urânio ele se transforma em combustível?
Como acontece isso? Eu vou explicar. Vejam, o minério é extraído da natureza. Ele é triturado e transformado em pequenas pedrinhas que são depositadas em pilhas onde recebem depois uma solução de ácido sulfúrico. Veja, e separa o urânio da rocha. Esse processo é chamado de lixiviação e resulta em um líquido amarelo, conhecido como licor de urânio. Mas este processo, ele não para por aí. O urânio passa por outros processos. O urânio, ele precisa ser enriquecido, ou seja, concentrado em um processo e aumentar a sua força. E isto é feito em quê? Em recipientes como este. O nome é centrífugas, que giram em velocidades extremamente altas. E dentro delas há um gás chamado hexafluoreto de urânio, que giram separando os átomos mais leves dos mais pesados. E isso faz com que a concentração de urânio aumente de 0,7 para aproximadamente 3,7. E esse enriquecimento é que permite ao urânio o quê? Liberar calor e gerar energia. Bem, depois de passar por todo esse processo, ainda eles passam-se por testagens e são aprovados. Formam-se as pastilhas de urânio, que são bem pequenininhas, de 1 centímetro de altura e diâmetro, que são usadas para a montagem do elemento combustível. Veja, as pastilhas, elas são agrupadas, montadas dentro. E são muitas pastilhas. Formam dentro de várias varetas que formam um conjunto de várias delas, numa estrutura bem firme e segura, chamada de elemento combustível. Depois, este elemento combustível é colocado onde? Lembram antes da explicação? No reator. Veja, eles encaixam o elemento combustível e começa então, dentro deste reator, um processo chamado fissão dos átomos de urânio. Os prótons e os nêutrons estão ligados por uma enorme energia. Esta energia é a energia, o quê? Nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe. O núcleo se divide em 2, liberando calor e criando uma reação em cadeia. E todo esse processo, ele ocorre onde? No núcleo do reator. Essa fissão, lembram? Ela gera calor, que aquece a água, que por sua vez transfere o calor para um segundo sistema, transformando uma outra água em vapor sob forma de pressão. E esse vapor passa através
de uma turbina que a faz girar e, com isso, o gerador também gira, produzindo então a energia elétrica. Agora, nós vamos responder ao grupo de amigos surdos. Bom, eles fizeram algumas perguntas e nós vamos tentar responder. A primeira: o que aconteceria na eventualidade de cair um avião em Angra 1 e em Angra 2? Vamos explicar. A usina nuclear de Angra 1 e de Angra 2, elas podem resistir a um impacto de um avião em velocidade de pouso ou de decolagem. O prédio, lembram antes na explicação? Ele é capaz de suportar. Existem barreiras, estruturas. A primeira estrutura externa ela é composta de cimento, pedras, mais ferro, vergalhão, compõem a camada de concreta, e há uma segunda que é feita de aço. Essas estruturas tornam um prédio capaz de suportar na eventualidade de uma situação como esta. A segunda pergunta: o que aconteceria se a usina nuclear fosse atingida por um tsunami? Bem, não há esse perigo, pois a localização das usinas de Angra 1 e de Angra 2 é de baixo risco sísmico para a ocorrência de terremotos ou de tsunamis. Para exemplificar, vejam, a camada superior da Terra é chamada de crosta terrestre. Podemos observar numa dimensão planisférica a distribuição dos países ao longo da crosta. O Brasil, vejam, ele está dentro de uma placa tectônica. Entretanto, ele está longe das bordas, longe, diferente, por exemplo, do Japão. O Japão é um país que está localizado entre 3 placas tectônicas e lá, por isso lá, está sujeito a grandes terremotos. Lá no Japão há a ocorrência desse movimento das placas. Diferente quando comparado ao Brasil, quando não há esse mesmo perigo. Bom, já feita a primeira e a segunda pergunta, vamos à terceira. Será que a usina nuclear ela pode resistir a terremotos? Vamos à explicação. As usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 foram construídas aqui em Angra pela probabilidade muito baixa da ocorrência de eventos sísmicos como terremotos. As usinas nucleares de Angra 1 e 2 existem diversos sistemas, uma tecnologia avançada que garante de forma segura o desligamento das usinas na eventualidade de qualquer abalo. Elas são desligadas. Existem pesquisas, a probabilidade é muito baixa. Uma vez a cada 50 mil anos. Ufa! A quarta pergunta: será que as usinas nucleares podem explodir como uma bomba nuclear? Podem? Bem, o urânio e o plutônio, eles são usados tanto para gerar energia, também como fabricar
armas nucleares. Vejam, no caso de uma arma nuclear, de uma bomba, é diferente. O urânio aqui usado nas nossas usinas, a concentração é muito ínfima. Lembram? De 2 até 4%. Mas para fabricar uma bomba nuclear, vocês sabem qual é a concentração necessária? Precisa ser mais de que 93%. Quinta pergunta. Se houver uma explosão nuclear ou um vazamento, toda Angra dos Reis será atingida? Vamos responder: não. Olha, desde o início de sua operação, a Angra 1 e Angra 2, nunca houve uma situação real de emergência. Nada. A tecnologia empregada aqui em Angra 1 e Angra 2 não causa explosão em caso de um acidente nuclear. O segundo ponto: será que Angra toda será atingida no caso de um vazamento? Não. Existe um plano de emergência que prevê, por exemplo, aqui está a usina. Existem no entorno áreas que estão contempladas no plano de emergência nuclear, que pode ser representado pela sigla ZPES. Existem no entorno, numa distância de 3 a até 15 quilômetros de distância da usina nuclear, olhem, é assegurado a proteção da população no entorno da usina.